Bom, e na gestão Jeito Gazin de hoje, eu convidei o Maurício, ele é o controller aqui do Grupo Gazin, para falar da boa mordomia, que é administrar bem os recursos que foram colocados nas mãos dos nossos gestores. E quando a gente fala em mordomia, que é agradar e trabalhar com recursos de terceiros e servir o terceiro, a responsabilidade é muito grande, porque quando você tem esse desafio, primeiro eu entendo que você tem que se cuidar, né, se preparar o teu espírito, o teu corpo, a tua saúde, né, tua educação, para você atender isso. Eu acho que também entendo que isso aí, Débora, começa desde quando você escolhe uma formação acadêmica lá na tua decisão profissional. Como o próprio Jack Welch fala, ele fala assim, ó, você precisa gostar do que faz, ter habilidade do que faz, né? E o que você faz, ele tem que dar resultado, ele tem que ser positivo. Que esse resultado tem que ser para o terceiro e para você mesmo, para você ter uma boa qualidade de vida. Teve empresa que eu trabalhei, que foi uma empresa sueca, que o diretor era extremamente rigoroso. Ele falava assim, várias vezes eu falava assim, mas por que você não coloca aquela pessoa como supervisor ou gerente? Ele disse, não, Maurício, ele não se cuida, né? Nem do lado pessoal dele. Se ele não cuida do lado pessoal, como é que eu vou depositar um recurso de terceiro para cuidar? Então são certas coisas assim que foram lições de vida. E o ato de mordomia, eu achei muito estranho. Foi pela primeira vez na minha vida, quando eu cheguei na Gazin, o primeiro dia que eu estava aqui na Gazin, o senhor Mário Gazin me chamou, Maurício, eu vou fazer uma janta para você. Quando vi que o dono da empresa cozinhando e servindo, né, eu falei assim, pô, se ele faz isso, eu tenho que corresponder com isso, eu tenho que, de outra forma, do meu lado que eu sou bom, que eu tenho habilidade, eu tenho que servir ele melhor ainda. Mas há uma outra coisa que também é bastante importante para o profissional e também para os gerentes que estão nos assistindo, e eu creio que isso fica muito evidente também na sua área orçamentária, é a questão da produtividade, a pessoa que sabe fazer a boa gestão do tempo. O bom mordomo sabe fazer isso. Eu acho que um dos maiores desafios hoje na humanidade, eu digo na humanidade, que vem passando por gerações e gerações, e eu entendo que cada geração ele tem que ser melhor, né, a próxima geração que vem, e assim vai sendo, é a administração do tempo. Eu acho que todo profissional ele tem que fazer a administração do tempo para atender as expectativas, depende dos seus compromissos profissionais e assim como os seus compromissos pessoais. Para você, de repente, você tem que cuidar da saúde, eu gosto de correr. Então eu tenho o meu horário de atividade física que eu tenho que fazer meus treinos. Então eu sei que durante as 8 horas que eu estou aqui dentro da Gazin, eu procuro nem desperdiçar o tempo. Se a pessoa começa a falar de jogo de futebol, alguma coisa, eu até dou uma brecha, mas eu dou um corte. Eu falo assim, não posso ser muito rigoroso, mas eu dou um corte e vamos trabalhar. Eu tenho um tempo assim, se a pessoa marcar comigo, se é uma pessoa assim que eu fico extremamente chateado, se a pessoa marca a reunião às 13 horas, às 13 horas tem que estar começando a reunião. E por fim, um último pilar aí é a administração dos tesouros, que seria a administração do dinheiro que aquele terceiro colocou na sua mão. Aqui é o nosso orçamento, seja para um gestor de departamento, de algum negócio, em qualquer filial, né? Então, quando você fala em administração de tesouros, a Gazin, quando você fala em patrimônio, são poucas pessoas que conhecem, né? Mas o ativo da Gazin passa de 3 bilhões, né? Sendo que 1,5 bilhão dos sócios e praticamente é o mesmo valor de terceiros, 1,5 bilhão de terceiros. Imagine a responsabilidade de administrar isso. Na verdade, dentro do que posso da minha administração de contadoria, né, eu ajudo as outras áreas a fazer a gestão, né? Eu não faço a gestão de todo esse capital, eu ajudo as outras áreas a fazer essa gestão. Então, a responsabilidade de administrar esse valor é um compromisso extremamente importante que eu vejo. Quando você olha um relatório, por exemplo, de algum gestor da Gazin e você olha, por exemplo, o orçamento dele, você já consegue dizer se ele tem uma boa gestão ou não desses recursos? Sim, Débora, até porque é o seguinte, eu diria assim para você o seguinte, então todas as ferramentas possíveis de implantar dentro da Gazin foram implantadas. Então, se você pensar assim, orçamento base zero, quer dizer, então várias ferramentas já foram implantadas. Então a Gazin está num índice de performance hoje
que analisar, né, os detalhes, né, o alinhamento de detalhes. Então você não precisa olhar assim com muito tempo, gastar muita energia para verificar aonde está o problema. Nós analisamos diferenças orçamentárias de 0,1, 0,2. Aquela despesa foi orçado 9,1, ele fechou 9,2. Né? Eu junto com o Osmar, mas onde que está o problema? Ele falou assim, mas o Osmar é só 0,1. Ele faz os cálculos dele assim, mas Maurício, 0,1 equivale a 6 milhões. Vamos verificar aqui isso aqui, vamos trabalhar nisso. Então é isso, um bom gestor na Gazin precisa saber bem administrar o tempo, o corpo, o talento e os tesouros, que são os recursos financeiros e materiais, e também as pessoas que são colocadas nas suas mãos. Muito obrigada, Maurício. Que isso, pode contar sempre comigo.